E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. No dia de hoje, eu vou trazer uma mensagem que diz muito a respeito da alegria. Não sei se vocês têm sentido ela recentemente, mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então fica aí e já deixa o seu gostei para não esquecer e ative o sininho para não perder os outros vídeos que vão lançar, tá? Já queria começar dizendo que eu tinha outro vídeo para lançar hoje, mas Deus estava pegando muito no meu pé para eu trazer essa mensagem com vocês. Então, eu vou deixar esse vídeo para mais para frente e aproveitem o vídeo. Galera, então, o que não falta hoje é texto para a gente ler. Porque se tem algo que Deus tem falado muito comigo, é sobre a alegria da presença dele. E para começar, vamos ler Provérbios 8, no versículo 30. E vai dizer assim: Eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E para finalizar, vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1 e no versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Ok, vamos começar, já que tem que ser rápido. Meu povo, o que é que todos esses textos têm em comum? Falam sobre Jesus. Obviamente a Bíblia inteira fala sobre Jesus, mas eu separei essas passagens especificamente porque elas trazem uma relação entre si. Como dava pra gente ver lá no capítulo 8 de Provérbios, estava falando que a sabedoria foi criada como o princípio do caminho do Senhor. Tipo assim, a sabedoria foi formada antes de todo esse universo existir. Tanto é que Deus criou a sabedoria para, por meio dela, fazer todo esse mundo. Quando ele criou a terra, o abismo, o horizonte, o mar, o céu, a sabedoria estava com ele. E mais à frente a gente vai descobrir que a sabedoria que fala em Provérbios é Jesus. Porque no Evangelho de João vai dizer que Jesus já estava com Deus, e era Deus. E ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, Jesus era o arquiteto de toda essa criação. Ele que criou tudo. Tanto que a gente ainda leu isso em Provérbios. Ele era o arquiteto de Deus e se alegrava continuamente em Deus. E essa parte eu também queria trazer um foco. Ele se alegrava continuamente em Deus. E Deus também se alegrava nele. Uma coisa que a gente não pode ter dúvida: a alegria vem de Deus. E Deus, ele deseja distribuir essa alegria para todos nós. Porque a alegria em si faz parte dele. O conceito de alegria que a gente conhece é ele, no caso. Então, não tem como você pensar em Deus sem pensar em alegria. E aí eu quero trazer uma agregação para todo esse tema. Eu me alegrava continuamente com a sua presença. É o que diz o texto. Ou seja, a gente só consegue se alegrar continuamente quando a gente está na presença de Deus. Não tem como você, eu quero ser alegre todos os dias da minha vida, quero ter, acordar com a disposição e tal, mas você não está buscando a presença dele, meu amor. Como é que você quer ter isso? A Bíblia promete isso, mas como é que você quer ter isso se não faz o que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo de todo dia você acordar com um sorriso no rosto e dizendo, nossa, eu estou inabalável hoje. Não, mas a alegria que eu estou dizendo aqui e que a Bíblia está dizendo é uma alegria que vai muito além do que a gente conhece nesse mundo. Porque dentro da gente, a gente tem um vazio, por assim dizer. Um vazio de precisar de alguém, precisar de algo. E isso que deprime o homem. Porque a gente não sabe o que a gente tem tido de falta dentro de si e tenta buscar em tantas coisas no meio desse mundo.
Mas eis a questão, se você tá com Deus, se você busca a presença dele, ele vai se fazer achar por você. Ele vai, tipo assim, não vai colocar barreira para ser achado por você. E quando você encontra ele, ele preenche completamente esse vazio. Eu posso dizer por experiência própria, ele preenche completamente esse vazio. E quando você começa a ver isso nos seus dias, tem uma alegria que é diferente da alegria que a gente conhece, que vai se fortalecendo dia após dia na nossa vida. É essa alegria que eu tô querendo trazer para vocês. E quando eu falo de você buscar a presença dele, eu não tô dizendo de uma coisa qualquer, eu vou na igreja uma vez por semana, ou eu tô começando a orar, não. Eu tô dizendo de você buscar intencionalmente e espontaneamente a vontade dele. Porque também vai dizer o seguinte: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Antes eu acreditava que esse guardar os meus caminhos era tipo guardar o que eu falei ou guardar o que eu faço. E de fato pode ser isso também. Mas eu quero trazer uma outra interpretação ainda. Guardar os meus caminhos. Por onde a sabedoria já andou? Por onde Jesus já andou? Quando está dizendo de guardar os caminhos, é de você estar tão atento a uma pessoa que você sabe exatamente para onde ela vai, a hora que ela vai. Você sabe exatamente a rotina completa dela, porque você está tão vidrado naquela pessoa que você já vive a vida dela, por assim dizer. A gente tem que buscar a presença dele dessa forma, de forma que nada mais importa. Só ele importa. Eu não tô falando isso para parecer de uma forma louca ou algo assim, não. Mas que quando você entende que toda a sua necessidade, todo esse vazio dentro de si e tristeza pode ser preenchidos por ele, você vai largar tudo pro ar e vai querer correr atrás dele. E a prova de que isso que eu tô falando é verdade, é de que nos textos seguintes ainda vai complementar a minha fala. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Ou seja, ouvir implica em você estar perto, em praticar o que o outro falou. Você não vai querer apenas estar de longe olhando para ele, mas você vai querer estar perto, ter uma relação de ouvir mesmo a voz dele. Já imaginou você poder ouvir a voz de Deus todos os dias? Esperar a porta dele. Esperar a porta dele significa o quê? Você vai buscar Deus todos os dias, não é ele que vai te buscar, eu tô andando e do nada Deus veio. Ele pode fazer isso e ele ama fazer isso, mas ele espera que você também faça isso. Você já acordou de madrugada, acordou de manhã, já tá de noite, qualquer momento do dia, você tá lá orando, tá lendo a Bíblia, porque você não pode deixar Deus em paz. Você tem que estar buscando ele toda hora. Vocês estão pegando a minha linha de raciocínio, galera? Porque quando você entende isso, não tem como você ficar são, não tem como você ficar sério, sem graça, não. Você começa a explodir de alegria. E nem quando tu vê um Golden Retriever e começa a se explodir de fofura. Do mesmo jeito, tá, gente? Pra dar aquele link em todas as palavras que eu li, vai dizer assim o fim: pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Não sei se vocês vão lembrar de uma passagem que a gente acabou de ler, e nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. É Jesus, essa luz. É Jesus o único que pode preencher o teu vazio. Eu oro para que você realmente possa entender isso e que possa praticar a reconciliação com Ele. E se você ainda não conhece Jesus, é só chamar Ele para o teu coração agora. Onde você está, você pode fazer isso. É só chamar Ele para a sua vida. Dizer que não quer mais viver do seu jeito, mas quer viver da vontade dele e aceitar Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Não tem nada mais fácil, e quando tu faz isso, tudo na sua vida muda. Pode acreditar em mim. Eu tô dando o meu selo de qualidade quando eu falo isso, tá? Pessoal, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês tanto como Ele falou comigo, porque isso foi muito impactante para mim. Muito impactante mesmo. Quem tá perto de mim sabe o quanto isso me impactou quando eu li. E se gostaram do vídeo, não se esquece de compartilhar.
para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Deixa nos comentários aquilo que mais Deus falou com você hoje, viu? E até o próximo vídeo.